Eva, você tem Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Você tem a Bíblia Sagrada como único livro de regra, fé e prática? Sim. Diante da sua pública profissão de fé, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quer colocar a mão? Sobre as Fábio, você tem o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Você promete servi-lo e obedecê-lo? Sim. Você tem a Bíblia como livro de regra, fé e prática? Sim. Diante da sua confissão em público, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oh, impressionante, Deus amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra mim. Luciana, você tem Jesus como único e suficiente Salvador? Sim. Você tem a Bíblia como único livro de regra, fé e prática? Sim. Diante da sua pública profissão de fé, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu vou viver o meu milagre. Basta uma palavra, eu viverei. Não haverá impossível. Maria Helena, você tem o Senhor Jesus como seu único Salvador? Sim. Você profere a Bíblia como seu único livro de regra, fé e prática? Sim. Diante da sua confissão em público, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Purifica-me, joga teu coração, deixa em mim algo mal. Santifica-me, pra que eu seja. Giovana, você tem Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador? Sim. Você tem a Bíblia Sagrada como único livro de regra, fé e prática? Sim. Diante da sua pública profissão de fé, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sinto fluir meu rio de vida aqui. Oh, oh. Henrique, você tem o Senhor Jesus como seu único, suficiente Salvador? Sim. Você profere a Bíblia como seu único livro de regra, fé e prática? Sim. Diante da sua confissão em público, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és não voltarei da vontade de Deus. Monique, você tem o Senhor Jesus como o seu único, suficiente Salvador? Sim. Você profere a Bíblia como o único livro de regra, fé e prática? Sim. Diante da sua confissão em público, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus. Gilson, você tem Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Você tem a Bíblia Sagrada como único livro de regra, fé e prática? Sim.
diante da sua pública profissão de fé, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje sou livre, pois Ele vive. Vanessa, você tem o Senhor Jesus como seu único Salvador? Sim, Você promete servi-lo e obedecê-lo? sim, Profere a Bíblia como seu único livro de regra, fé e prática? sim. Diante da sua confissão em público, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A resposta é que eu vivo de milagres dessa vez. Vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito. Wellington, você tem Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida? Sim, Você tem a Bíblia Sagrada como único livro de regra, fé e prática? sim. Diante da sua pública profissão de fé, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada. Beatriz, você tem Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida? Sim, Você tem a Bíblia Sagrada como único livro de regra, fé e prática? Diante da sua pública profissão de fé, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Fernanda, você tem a Bíblia como livro de regra, prática e fé? sim, Você crê em Cristo Jesus como o único suficiente Salvador? sim. Então, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então vem incendiar meu coração, é teu altar. Quero ouvir Ana Júlia, você tem Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida? Sim, Você tem a Bíblia Sagrada como único livro de regra, fé e prática? sim. Diante da sua pública profissão de fé, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes. Bianca, você crê em Cristo Jesus como teu único e suficiente Salvador? Sim, Você tem a Bíblia como livro de regra, prática e fé? sim. Então, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sobre as águas vou andar, seu olhar Sofia tá com torcida. Sofia, você tem Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida? Sim, Você tem a Bíblia Sagrada como único livro de regra, fé e prática? sim. Diante da sua pública profissão de fé, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. que deixa as 99 só pra mim. Johnny, você crê em Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador? Sim, Você tem a Bíblia como livro de regra, prática e fé? sim. Então, diante da tua pública profissão de fé, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vou viver o meu milagre, passo a
tem Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Você tem a Bíblia Sagrada como único livro de regra, fé e prática? Sim. Diante da sua pública profissão de fé, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu coração pensa em mim algo mal. Santifica. Que emoção, hein, Gabriel? Gabriel, você crê em Cristo Jesus como único e suficiente Salvador? Sim, Você tem a Bíblia como livro de regra, prática e fé? sim. Então, diante da sua pública profissão de fé, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sinto teu rio de vida. Caio, você tem Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Você tem a Bíblia Sagrada como único livro de regra, fé e prática? Sim. Diante da sua pública profissão de fé, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. És fiel em todo tempo tu és todo fôlego que tem. Guilherme, você crê em Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador? Crê? Creio. Você tem a Bíblia como livro de regra, prática e fé? Eu tenho. Então, mediante a sua pública profissão de fé, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus. Graça e paz, igreja. Seu manezinho aqui, ó. É uma alegria, uma honra poder estar batizando esse homem que é bênção de Deus nas nossas vidas. Sabe? Resultado de muito fruta, muita oração. Da IC, fruto da IC, do Willi e da Sandra. Eu quero agradecer a Deus pela vida do seu manezinho, amém? Seu manezinho, você crê na Bíblia como o único livro de regra, fé e prática? Sim, Você crê em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador? sim. Mediante a sua pública confissão de fé, como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje sou livre, pois Ele vive. Isaac, você tem Jesus como Salvador e Senhor da sua vida? Sim, Você crê na Bíblia como livro de regra, fé e prática? sim. Nós, como ministros desse Evangelho, temos o prazer de batizar você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A resposta é que eu vivo de milagres dessa vez. Vai ser mais um milagre, eu não sei. Adenilson, você crê em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador? Sim, Você crê na Bíblia Sagrada como o único livro de regra, fé e prática? sim. Mediante a sua pública confissão de fé como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nos lava os pecados e nos traz restauração. Pessoal, é um motivo de alegria. A Carol, ela é um milagre de Deus. Deus, ele fez um milagre na vida dela. E nós acompanhamos de perto desde o início da conversão dela. E pra gente é uma honra estar batizando a Carol. E eu quero dizer que
Nosso Deus é um Deus de milagres, amém? Carol, você crê em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador? Sim. Você crê na Bíblia Sagrada como o único livro de regra, fé e prática? Sim. Mediante a sua pública confissão de fé como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo. Gente, tudo aqui é o sobrenatural de Deus. Tudo que está acontecendo hoje é o sobrenatural de Deus. Essa família, o Maico, nós acompanhamos de perto a sua conversão. E a gente acredita que tudo é possível aquele que crê. Que toda religiosidade, idolatria seja quebrada nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Nosso Deus é o Deus de milagre. Michael, você crê na Bíblia Sagrada como o único livro de regra, fé e prática? Sim. Você crê que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador? Sim. Mediante a sua pública confissão de fé como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então vem incendiar meu coração, meu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Eu brinquei com o Humberto, eu falei pra ele que eu ia dar um mata-leão nele aqui. Humberto, você tem Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Você crê na Bíblia como livro de regra, fé e prática? Sim. Então nós temos o prazer, como ministros do Evangelho, de batizar você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Espírito, Patrícia, você tem Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim, Você crê na Bíblia como livro de regra, fé e prática? sim. Nós, como ministros do Evangelho, te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. sobre as águas vou andar, seu olhar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa a tormenta em nome. Você que já tem frequentado a nossa comunidade há um tempo, ainda não se batizou, mas já aceitou Jesus, nós estamos prontos para fazer parte da sua história e batizar você em nome de Jesus, amém? Então não perca a oportunidade. Eu quero orar para a gente encerrar nesse momento. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa manhã. Obrigado porque nós cumprimos o propósito e a palavra do Senhor nesse dia. Que o Senhor nos dê um domingo abençoado, uma celebração abençoada em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.